Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 5, como ler as Escrituras. Nossa lição está dividida em 3 tópicos principais, que são: a Bíblia precisa ser interpretada. Segundo, pressupostos pentecostais para ler a Bíblia. E terceiro, regras básicas de interpretação. Então, nosso texto áureo se encontra em Atos, capítulo 8, versículo de número 30, que diz assim: E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? Ou seja, o que Filipe estava perguntando, você consegue interpretar corretamente aquilo que você está lendo nesse pergaminho? A verdade prática diz assim: as técnicas de interpretação auxiliam na compreensão da Bíblia, mas não são infalíveis, por isso não podem ser colocadas acima da autoridade da palavra de Deus. Então nós vamos aprender hoje sobre técnicas de poder de interpretar a Bíblia, mas temos que entender que elas não são infalíveis, ou seja, porque eu cheguei em determinada conclusão utilizando dessas técnicas, mas ela não condiz com a palavra de Deus, então eu tenho que entender que essas aplicações foram erradas, alguma coisa saiu errado. Eu tentei fazer, mas deu errado, então elas não são infalíveis. A única coisa que não é infalível é a palavra de Deus. A palavra-chave aqui da nossa lição é leitura. O Salmo 1, verso 2 diz assim: Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita. Olha, uma outra palavrinha, tá? Então a gente já viu ler, agora a gente vai ler, está vendo medita de dia e de noite. Então o nosso prazer tem que ser como o do salmista aqui: meditar na lei do Senhor de dia e de noite, o tempo todo, e esconder ela dentro do nosso coração. O primeiro tópico diz: a Bíblia precisa ser interpretada. Olha só, então ler, meditar, agora interpretar. A palavra interpretar, segundo o dicionário da língua portuguesa, diz que é determinar o significado preciso de quê? De uma lei, de um texto, de qualquer coisa que seja, etc, 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 tá ok? Então determinar o valor. Ler significa percorrer com a visão, decifrando. Então peraí, eu vou percorrer com a visão, eu pego um texto e percorro a visão e interpreto os caracteres, as letras escritas aqui, tá ok? Decifrando elas, olha, reconhecendo, formando palavras, tá bom? E interpretar significa o quê? Determinar o significado preciso, com precisão. Então eu leio, eu corro os olhos, eu consigo identificar as letras, eu consigo identificar as palavras, mas aí interpretar é determinar o significado preciso, com precisão. O que? Também o texto, a frase, a lei e a própria Bíblia Sagrada. Amém? O primeiro subtópico fala da importância da exegese. A palavra exegese, ex, again, em grego, ex significa fora e o agen significa guiar. Eu falei agen, mas é agen, tá? Porque o grego não tem a letra G com esse som de G, e tem o som de G, tá bom? Então, agen. Então, fora, guiar. Então, em outras palavras, significa guiar para fora. Exegese significa guiar para fora, tirar aquilo que tem dentro do texto, o que tem realmente dentro do texto, para que nós possamos interpretar, para que nós possamos entender, para que nós possamos compreender. O dicionário diz assim: comentário ou dissertação que tem por objetivo esclarecer ou interpretar minuciosamente um texto ou uma palavra. Então o termo exegese, ele vem do grego como nós já falamos, né, traduzido como fora, e a palavra again, que tem o sentido de guiar, ou seja, literalmente significa guiar para fora, isto é, extrair a intenção das palavras ou de um texto. 2 Timóteo 2,15 diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então tem que ter um conhecimento da palavra. O manejar aqui é ter um conhecimento da palavra, é ter uma exegese, é entender realmente o que o texto está querendo dizer. E obreiro, mas eu não sou obreiro. Todos nós somos obreiros, todos nós fazemos parte da seara do Senhor. Então todos nós somos obreiros. Pode ser que você não foi consagrado, pode ser que você não foi separado, mas todos nós somos obreiros, sem exceção nenhuma. Segundo subtópico, as limitações dos leitores. Daniel 9,2 diz assim: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros. Olha só, Daniel estava lendo, estava interpretando os livros,
que o número dos anos que se falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então Daniel estava interpretando, estava entendendo pelos livros. Ou seja, toda vez que nós lemos, nós estamos interpretando, automaticamente nós estamos interpretando. Efésios 4:22 diz assim, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Por que acontece isso? Porque nós trazemos ideias conosco antes mesmo de começar a ler. Então, antes de nós começarmos a ler, nós já temos os nossos próprios pensamentos. Quando nós lemos o texto, nós agregamos o nosso pensamento no texto. E isso muitas vezes não é bom, não vai dar certo. Segundo de Pedro 3,16 também diz assim. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, isso é friso que eu estou dando, tá? Não é o que realmente está escrito, é o que eu quero frisar dentro do texto, tá? Há pontos difíceis de entender, então Pedro está falando das epístolas de Paulo, há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Então Pedro, ele lia os escritos de Paulo, tá vendo só? Pedro interpretava, Pedro lia os escritos de Paulo e tinha partes que ele achava difícil. Pensa bem, no tempo dele, viveu junto com ele na mesma época, no mesmo período, e ele já tinha dificuldade de entender. Imagine nós, 2000 anos para frente, poder entender todo o contexto, todo o conteúdo daquilo que foi escrito lá atrás. É um tanto difícil, né? Então, nem sempre o que entendemos é a verdadeira interpretação. Às vezes interpretamos alguma coisa, como eu acabei de falar, com as nossas ideias, e nem sempre isso é a verdadeira interpretação. É o que o autor que escreveu quis nos mostrar, quis deixar escrito para nós. Romanos 8,7 diz assim, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Então essa inclinação pecaminosa que nós temos é que nos faz errar. Então nós temos essa inclinação, colocamos ela dentro do texto e isso faz com que interpretemos de maneira errada. Romanos 12,2 diz assim, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para isso, nós precisamos usar métodos que nos auxiliem na interpretação. E como que é isso? Nós vamos chegar lá daqui a pouquinho. 1 Timóteo 4,13. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Então, Paulo falou para Timóteo, continua lendo, continua exortando, continua ensinando até que eu chegue aí. Continua, persista, insista, continue. Você também, continue lendo, continue exortando, continue ensinando, continue aprendendo. Apocalipse 1,3 também diz, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então a Bíblia é um triângulo, como Apocalipse 1,3 está dizendo aqui. Nós temos que lê-la, nós temos que ouvi-la e nós temos que guardá-la. Precisamos fazer essas três coisas com a palavra de Deus. E o terceiro subtópico diz a natureza das Escrituras. A natureza das Escrituras, vamos lá. As Escrituras, elas foram escritas, como nós já vimos em aulas anteriores, e até mesmo outros títulos de lição, que ela foi escrita na sua maior parte em hebraico e em grego. Grego e hebraico. O grego do Novo Testamento e o hebraico do Antigo Testamento, com porções em aramaico, tanto no Antigo quanto no Novo. Também ela foi escrita aproximadamente no seu total, de Gênesis a Apocalipse, ela levou em torno de 1.600 anos até que se compilasse um único volume. Então, aproximadamente esse tempo todo. Então, pensa bem, autores de várias épocas distintas, do ano 0 até o ano 1600, não é esse o ano, tá? Mas levou 1.600 anos ao todo para poder chegar nesse volume único que nós temos hoje em nossas mãos. Também os autores, quantos autores foram? 40 anos, não, 40 autores aqui, tá errado. Então, aproximadamente 40 autores que escreveram a Bíblia, a Palavra de Deus, aproximadamente, isso aí é um número bem próximo. São dois testamentos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, formados por 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento.
São 1.189 capítulos, são 31.105 versículos na versão Almeida Revista e Corrigida. Quando muda a versão, muda a quantidade de versículos, muda a quantidade de letras, muda a quantidade de palavras, tá bom? Então essa versão que nós costumamos utilizar, então é dessa versão que nós estamos tratando neste momento. Agora, existem particularidades que faz com que nós não entendamos. Primeiro, nós já falamos que nós colocamos o nosso pensamento no texto. Agora, olha só, outras particularidades, vamos chamar assim, que elas não podem ser ignoradas de maneira nenhuma para que nós possamos fazer uma boa exegese, uma boa interpretação da Bíblia. Regras gramaticais, nós não podemos deixar isso de fora de maneira nenhuma. Contexto histórico, quando ela foi escrita, a sua parte da história. Contexto literário também, a época, a época em que ela foi escrita. Então estas coisas nós não podemos ignorar de maneira nenhuma para fazer uma boa interpretação do texto da Bíblia Sagrada. Mateus 5,18 diz: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota, nem um tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. Então é interessante nós entendermos a Bíblia Sagrada por completo, porque Jesus está dizendo, desde Gênesis até Apocalipse, tudo vai ser cumprido conforme está escrito. Então é interessante, é importante que nós saibamos tudo, desde o princípio até o fim, tudo que está escrito, o seu significado real e verdadeiro. E também a aplicação para nós nos dias atuais. O resumo desse tópico diz assim: as escrituras sagradas precisam ser interpretadas para que todos conheçam o verdadeiro significado da mensagem. Eu conheça, você conheça, uma criança conheça, um adulto conheça, um jovem conheça, todos possamos conhecer de maneira igual. O segundo tópico diz pressupostos pentecostais para ler a Bíblia. Primeiro subtópico, autoridade da Bíblia. Nas lições primárias, primeira, segunda e terceira lição, nós falamos sobre autoridade da Bíblia, inspiração divina da Bíblia e a inerrância da Bíblia. Então a Bíblia ela é autoridade máxima, está no patamar mais alto. Por quê? Porque ela é inspirada por Deus e por ser inspirada por Deus, ela é inerrante, ela não contém erros. Então, uma das marcas do pentecostalismo, lembra que nós tivemos um trimestre falando somente sobre Pentecostes? Se você não se lembra, são 3 lições gravadas aí que você pode assistir também em um dos trimestres anteriores, falando sobre o pentecostalismo. Então, uma das marcas do pentecostalismo é o quê? Seu compromisso inegociável com as escrituras, ou seja, ela tem um compromisso, não negociar, vamos negociar isso aqui, vamos acertar, vamos fazer uma diferença. Não, de jeito nenhum. Então, o pentecostal, ele não negocia a verdade das escrituras. Não adianta mudar a verdade em mentira. O pentecostal não faz isso de maneira nenhuma. 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é divinamente inspirada, toda, Gênesis, Apocalipse, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Ou seja, a Bíblia é a nossa regra de fé e conduta, nossa regra de fé e prática, é o nosso dia a dia. Romanos 15,4 diz, porque tudo que antes foi escrito, tudo que anteriormente foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para nos ensinar, para que nós possamos aprender, para que pela obediência e consolação das escrituras tenhamos esperança. Então, quando nós obedecemos, nós temos esperança. Esperança de quê? Esperança de ser salvo, esperança de habitar com Ele. Apocalipse 22:19 diz assim, e se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Então, nós somos contra a relativização, ou seja, tudo é relativo. A palavra de Deus a palavra de Deus é a verdade absoluta. Nós somos contra a relativização e também somos contra a desobediência aos preceitos, aos ensinamentos da palavra de Deus, os ensinamentos bíblicos. Atos 2:39 diz assim, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então nós cremos na atualidade do batismo no Espírito Santo e também na atualidade dos dons espirituais. As pessoas dizem, são chamados de cessacionistas, ou seja, cessar. Eles dizem que o batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais foram só naquele período, foram só na era apostólica, mas nós não, nós cremos, nós acreditamos pela interpretação da palavra de Deus, das Escrituras,
que é para a atualidade. Tanto o batismo com o Espírito Santo, quanto dons espirituais e também os dons ministeriais, são para os dias atuais. Segundo subtópico, a iluminação do Espírito Santo. A palavra iluminar significa trazer luz. Já pensou, você chega num lugar, está tudo apagado, você não consegue enxergar absolutamente nada. Aí liga o interruptor, acendeu a luz, você consegue enxergar tudo, está tudo nu, está tudo patente diante dos seus olhos, você consegue ter uma visão, uma visão plena de tudo que está ao seu redor por causa de uma iluminação, por causa da luz ter sido acesa. Então a iluminação do Espírito Santo, pensa bem, como se nós andássemos no escuro, aí o Espírito Santo vem e nos ilumina, ele nos faz entender, ele nos faz enxergar. Olha que coisa linda. Efésios 1, 17, 18 diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Santos, já disse para você, santos somos nós. Nós quem? Todos aqueles que aceitam Jesus como o único e suficiente Salvador de suas vidas, de suas almas. Todos esses são chamados de santos. Amém? Santo significa separado. O que é separado? Nós habitamos no mundo, mas nós não pertencemos ao mundo. Nós sabemos que nós somos peregrinos nessa terra, nós somos estrangeiros nessa terra. Então a atuação do Espírito Santo em nossas vidas é para discernir as verdades da palavra de Deus. Ele nos ilumina para que nós possamos discernir, para que nós possamos interpretar, para que nós possamos entender corretamente a palavra de Deus. 1 de João 5,20: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. Verdadeiro está até com letra maiúscula aqui. Quem é verdadeiro? É Ele, é a palavra. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então a iluminação, presta atenção. A iluminação que o Espírito Santo traz para a nossa vida, ela não aumenta e nem altera a Bíblia Sagrada. Ela simplesmente esclarece aquilo que já foi revelado pelo Espírito Santo. Ou seja, ele nos traz uma iluminação daquilo que ele mesmo já revelou para as pessoas que escreveram, para esses camaradas aqui, esses 40 autores. Então ele já revelou para essas pessoas, o texto está escrito, nós tentamos ler, nós tentamos interpretar, aí vem o Espírito Santo e nos ilumina, nos abre a mente de forma que nós possamos entender. Ou seja, isso não altera, não aumenta nem diminui a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, tá bom? Simplesmente esclarece aquilo que está escrito. Não é uma revelação nova, não é uma coisa nova, não é uma interpretação nova. Não, é simplesmente entender a realidade daquilo que está escrito. E o terceiro subtópico, o valor da experiência. Marcos 16 e 20 diz assim: e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Olha só, então aqui está dizendo que as verdades bíblicas, elas são confirmadas quando nós experimentamos elas. Nós experimentamos as verdades, a verdade está aqui, a palavra está aqui. Aí nós experimentamos essa palavra e elas são confirmadas na nossa vida. Então quando nós experimentamos, essas verdades são confirmadas. Atos, vamos pular essa parte aqui, 2 Timóteo 4:2, que pregues a palavra, insista, ou seja, instes, a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade, com toda paciência e doutrina. O que é doutrina? Estudo da palavra de Deus. Tudo que é objeto de estudo da palavra de Deus é doutrina. Então, lembrando que nem a experiência, nem a tradição estão acima da Bíblia. Ela é superior a tudo e é superior a tudo. Ah, mas eu tive uma experiência, eu fui no céu, eu fui no inferno, eu fui não sei aonde, eu vi isso, eu vi aquilo. A sua experiência não é maior, não está acima da palavra de Deus. Não adianta querer criar uma doutrina, já vamos falar logo aqui, mais para frente vai ser falado, criar uma doutrina por causa de alguma coisa que eu vi, alguma coisa uma visão que eu tive, vou criar uma doutrina em cima disso. Não, a Bíblia é a autoridade. A nossa visão, não. Se ela se encaixar na Bíblia, vamos fazer parte. Mas eu ensinar como doutrina bíblica, não pode ser. A minha experiência não pode ser, e nem a tradição humana pode chegar nesse ponto. O resumo desse tópico diz assim: a Bíblia é a autoridade final. O Espírito Santo nos auxilia na sua compreensão e a experiência confirma as verdades bíblicas. Olha que coisa linda. A Bíblia, ela é a autoridade final, a autoridade real, a autoridade
única autoridade. E o Espírito Santo vem e faz o quê? Nos auxilia, nos ajuda a compreendê-la, a interpretá-la de maneira correta. Aí vem as nossas experiências pessoais e confirma aquilo que está escrito na palavra de Deus. Terceiro, regras básicas de interpretação. A Escritura é sua própria intérprete. O que esse subtópico quer dizer? Quer dizer que a Escritura deve ser interpretada por ela mesma. A Escritura interpreta a Escritura. Eu vejo um versículo, eu não entendo corretamente, eu acho outros versículos, outras passagens, ou seu próprio contexto, contexto é aquilo que tem antes, aquilo que vem depois, e eu consigo interpretar de maneira correta a Bíblia através da própria Bíblia. Isaías 8:20 diz assim: há a lei e há o testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Ou seja, a Escritura deve ser interpretada por ela mesma. Uma parte do texto ele auxilia na compreensão de outro texto, como nós acabamos de falar. Eu não posso de maneira nenhuma pegar um texto isolado na Bíblia Sagrada e criar uma doutrina. Não, eu estou lendo esse texto aqui, isso aqui vai ser uma doutrina que eu vou criar. Eu não posso. Um texto isolado de maneira nenhuma. Eu preciso de no mínimo 2 textos para começar a gerar uma doutrina, que não é gerar, porque a doutrina já está gerada, a doutrina já está escrita, nós só precisamos interpretar, é só isso. Então por isso que nós utilizamos regras. Que regras? Nós vamos chegar nela já. Hermenêutica. Nós usamos regras da hermenêutica do grego, que vem hermenêutico, nem coloquei ele no quadro, mas são princípios que regem a interpretação dos textos sagrados. Então nós utilizamos essas regras para tentar interpretar da melhor forma possível. Provérbios 35, aliás, para interpretar da forma que é correta. Tá bom? Não é para, essa minha forma de interpretar é melhor que a sua forma. Não, não é isso não. É para entender realmente o que o autor quis dizer naquilo que ele escreveu, inspirado pelo Espírito Santo. Provérbios 30, versos 5 e 6 diz assim: toda a palavra de Deus é pura, escudo ou proteção é para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e seja achado mentiroso. Então a palavra de Deus não necessita que se acrescente nada, e muito menos que se tire. E o segundo subtópico diz assim: princípios de interpretação bíblica. Lá no item 1.3, que nós já passamos aqui na lição, diz que sempre que possível a interpretação é o quê? Literal. Sempre que possível, veja bem, não é? Então não é o tempo todo. Sempre que possível a interpretação é o quê? Literal. Essa é uma das regras da hermenêutica. Então Mateus 26 diz assim: e quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Opa, peraí. Aqui o corpo é no sentido figurado, não literal. Então, nesse caso, nós não podemos interpretar de maneira literal, porque Jesus não estava arrancando o corpo dele e entregando para as pessoas. O pão não se transformou no corpo dele para as pessoas poderem comer. Não, não é isso que acontece hoje na Santa Ceia. O pão se transforma. Não, não é isso. Não é literal, é figurado. Então, nesse caso, não é literal. 2 de Pedro 1:20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Então, um outro princípio para a interpretação bíblica é analisar o contexto. O que é o contexto? O que vem antes e o que vem depois. Então, tem uma máxima, tem um ditado que diz assim: texto fora de contexto é pretexto, ou texto fora de contexto é pretexto para heresia. Heresia é um falso ensino. Então, se nós não podemos utilizar um texto isolado para criar uma doutrina, pior ainda se for um pensamento particular. Eu tenho um pensamento, eu vou gerar uma doutrina e ensinar para as pessoas. Se eu não posso utilizar um versículo sozinho, um versículo que está na Bíblia, eu não posso utilizar sozinho, isolado, imagina um pensamento meu querer criar uma doutrina bíblica. Então, os perigos, terceiro subtópico, os perigos da hermenêutica pós-moderna. Então o tempo vai passando e as coisas vão se atualizando, então nós temos que tomar muito cuidado com as atualizações. 2 de Pedro 1:21, continuação, nós lemos o 20, agora o 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Não, a profecia não, ela foi inspirada pelo Espírito Santo para esses camaradas aqui, ó. Por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, nós não podemos criar um cânon dentro do cânon bíblico. O cânon bíblico já foi fechado. Aí nós colocamos o nosso cânon bíblico dentro das Escrituras.
Não, as escrituras estão ali e eu vou e coloco a minha parte da escritura. Quer dizer, eu continuo escrevendo, eu estou acrescentando nas escrituras. Então, não podemos, de maneira nenhuma. Nós não podemos relativizar, mas também nós não podemos fragmentar os textos inspirados. Temos que manter eles como eles são e interpretá-los da maneira como eles devem ser interpretados. 1 de João 1,7. É um versículo que muita gente utiliza ele de forma errada. Ele é citado parcial e isso se torna uma heresia, porque tem uma condicional. Presta atenção, todo mundo diz assim, ó, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. É assim que fala, não é? Agora, como que diz o versículo todo? Mas, olha a condicional, se andarmos na luz, como Ele na luz está, então se nós andarmos na luz da mesma forma que Ele está na luz, nós temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Veja bem que já mudou o negócio, né? Ah, não, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Purifica? Sim, mas se nós andarmos na luz, como Ele na luz, não é simplesmente andar na luz, é andar na luz da mesma forma que Ele está na luz. Então, olha a condicional que tem, não é simplesmente o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Não, eu estou fazendo um monte de coisa errada, o sangue de Jesus me purifica. Não, negativo. Você tem que andar na luz, como Ele, da mesma forma que Ele está na luz. Aí sim não é heresia. Se eu simplesmente citar esse texto e continuar fazendo coisa errada, eu estou falando heresia. Porque não é isso que o texto está querendo dizer. Atos 17:11. Ora, estes foram mais nobres dos que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia, examinando, procurando, buscando, consultando nas escrituras se as coisas eram realmente assim. Paulo pregava, as pessoas pregavam, os bereanos iam procurar na Bíblia ver. Não, realmente, o que ele falou está escrito aqui. Eles conferiam na Bíblia para ter certeza daquilo que as pessoas estavam fazendo. Falando. Então, o que nós temos que fazer? Cada um tem a sua Bíblia, ou mais de uma Bíblia que seja, mas você tem que conferir o que está sendo falado, o que está sendo pregado, o que está sendo ensinado, o que está sendo ministrado. Por quê? Para ter certeza de que está sendo falado as coisas corretamente, para que você está aprendendo as coisas corretas. 1 Coríntios 2:12 diz: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então as técnicas de hermenêuticas não são infalíveis, por isso nós precisamos da iluminação do Espírito Santo. A hermenêutica tem suas regras? Tem suas regras, mas nós dependemos 100% do Espírito Santo de Deus. A hermenêutica nós colocamos as regras, mas nós oramos, Senhor, dá-nos a visão, dá-nos iluminação a respeito dessa palavra para que nós entendamos da maneira correta. O resumo desse tópico diz assim: a Escritura é sua principal interpretação. Então, a Bíblia é a sua própria interpretação da Bíblia. Assim sendo, o uso da hermenêutica e a iluminação do Espírito Santo auxiliam na correta interpretação. O uso da hermenêutica e a iluminação do Espírito Santo. Então, são duas coisas que não pode faltar na interpretação do texto bíblico. A nossa conclusão diz assim: a Bíblia Sagrada deve ser lida e interpretada. Ler e interpretar. Para isso, nós somos auxiliados pela exegese. Peraí, tem mais uma palavra. A exegese nós já falamos aqui, né? Que é guiar para fora. E a hermenêutica. Peraí, mas qual que é a diferença de exegese e hermenêutica, sendo que muitas pessoas tratam até como sinônimos? E realmente são sinônimos, porque a hermenêutica, elas são as regras para interpretação. Então, a hermenêutica diz quais são as regras para que nós possamos interpretar o texto. A exegese é a aplicação das regras. Então, quando eu coloco regras para interpretar o texto, depois que eu utilizei essas regras, quando eu aplico essas regras, eu estou fazendo uma exegese do texto. Conseguiu compreender? Se não, pode deixar a pergunta aí que a gente vai tentar responder da melhor maneira possível, tá bom? Aí também tem mais uma outra palavrinha que é homilética. Então, sempre que você vai estudar, são essas três: exegese, hermenêutica e homilética. Na verdade, hermenêutica, exegese e homilética. O que é homilética? Homilia é a arte de falar. Não é isso? Só que a homilética, de um modo geral, engloba preparação, organização, para depois sim colocar em prática, falar, pregar aquilo que você preparou. Amém, meus queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, sua família, seu lar, e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.